Quero dar as boas-vindas a todos que estão dando início a essa audição deste audiobook. Meu nome é Henrique Tregier, eu sou psicanalista e este audiobook fala sobre o inconsciente. Este audiobook faz parte do Centro de Desenvolvimento de Psicanálise. Sobre o inconsciente. Antes de Freud definir a psicanálise, já se sabia sobre o inconsciente, mas nas áreas da filosofia e da literatura. A ciência simplesmente não sabia qual a utilidade deste inconsciente. Quem definiu isso, numa descoberta fantástica, foi o professor Dr. Sigmund Freud. Freud conseguiu estudar o inconsciente, o modo do seu funcionamento e, principalmente, como lidar com ele. Então vamos lá. Por definição, o inconsciente é algo que nós não podemos conhecer. Então a psicanálise é uma ciência que estuda algo que não pode ser conhecido. Podemos apenas estudar as pistas ou conteúdos que surgem do inconsciente. Mas o inconsciente em si não nos é possível observar. Isto é muito parecido como na astronomia os cosmólogos estudam os buracos negros. Não é possível observar um buraco negro no universo, mas podemos ver algumas estrelas orbitando ao redor deste buraco negro. E conforme a velocidade e a massa da estrela, podemos calcular alguns parâmetros a respeito deste buraco negro. Com o inconsciente é a mesma coisa. Conforme o comportamento, os atos falhos, os sonhos que o indivíduo apresenta, a psicanálise usa a sua ferramenta, que é a interpretação, para conhecer como está funcionando o inconsciente deste indivíduo. Os atos falhos que eu citei aí são alguns enganos, alguns lapsos verbais de escrita, falhas de memória e algumas ações confusas. Por exemplo, no final do século XIX, quando o presidente do parlamento austríaco abriu uma sessão com as seguintes palavras: "Percebo que há quórum e, portanto, declaro a sessão encerrada." Puxa, o presidente do parlamento não estava querendo fazer a sessão, então já abriu a sessão declarando encerrada. Então, assim como podem ocorrer essas pequenas falhas, o inconsciente também guarda conteúdos que podem gerar algumas doenças psíquicas. Eu falo algumas porque existem doenças psíquicas causadas por motivos clínicos, lesões cerebrais, tumores, enfim, uma série de problemas realmente físicos do próprio cérebro. Então, tirando esses motivos clínicos, esses motivos médicos, físicos, os problemas psíquicos estão todos originados no nosso inconsciente. E é isso que a psicanálise estuda, os processos do inconsciente. Todo o nosso emocional também está no inconsciente. As emoções que aparecem, que nós sentimos, são, na verdade, sintomas de conteúdos que estão no inconsciente. Então, o inconsciente também pode ser chamado de emocional. O emocional é uma parte do inconsciente. O inconsciente também tem uma outra parte que cuida do nosso corpo. Por exemplo, cuida da digestão, da respiração, dos batimentos cardíacos, do controle do sistema imunológico. Todo esse mecanismo orgânico é inconsciente. Para os comportamentalistas, o inconsciente é só um fenômeno secundário, sem maior importância. Mas cada vez mais as neurociências estão comprovando que o inconsciente, sim, é um órgão do aparelho psíquico e tem uma função marcante no comportamento dos indivíduos. Então vamos ver agora alguns mecanismos de funcionamento do inconsciente. O primeiro deles é que o inconsciente não tem tempo. Quando nós lembramos de alguma emoção, nós sentimos essa emoção como se fosse presente. Às vezes, apenas sentimos a emoção,
Porque a lembrança é inconsciente. A lembrança do fato que gerou essa emoção, ela é inconsciente. A gente não tem acesso ao fato, porém a emoção é sentida, e é sentida no presente. Isso é bem normal e tranquilo quando nós temos a lembrança do fato que gerou a emoção. Por exemplo, se eu lembro de um momento feliz que eu tive num dia que eu estava viajando, eu lembro daquela viagem e sinto a emoção como se eu estivesse viajando, como se eu estivesse no passeio hoje. Mas, por exemplo, se eu lembro de uma coisa no inconsciente, ou seja, na verdade eu não lembro, é o inconsciente que lembra daquele fato. E então, uma emoção é gerada, eu sinto a emoção no presente, mesmo sem lembrar o fato, porque isso foi lembrado apenas no inconsciente. Por exemplo, digamos que em algum momento, quando eu era bem criancinha, a minha avó me pegou no colinho e me deu um doce bem gostoso. Aliás, isso quase nunca acontece, né? Imagina. Aí hoje eu passo em frente a uma confeitaria e sinto uma vontade incontrolável de comer um doce. Entro na padaria ou na confeitaria, olha aqui um ato falho, acho que eu estou querendo ir na padaria comer alguma coisa. Então eu entro na confeitaria, como aquele doce e sinto uma super felicidade. Na verdade é porque o inconsciente gravou aquele momento feliz que eu estava no colinho da vovó e quando eu como o doce, a lembrança daquele afeto no inconsciente faz com que eu tenha a emoção de felicidade do jeito que eu tive quando eu era uma criancinha. E essa história é de uma lembrança positiva, mas o mesmo acontece com as emoções negativas, de problemas que nós não conseguimos lembrar no consciente, mas ficaram gravados ali no inconsciente. Então, o indivíduo, por exemplo, que não teve um cuidado adequado quando era muito bebê, pode estar sentindo uma ansiedade por alguns fatos que acontecem na vida, ou mesmo coisas que ele imagina, que ele fantasia, mas ele não sabe que esses fatos lembram no inconsciente daquele problema que ele teve na infância, mas ele sente a emoção da ansiedade ou aquela emoção ruim no presente. E fica aquela dúvida: se eu estou sentindo uma emoção ruim, é porque está acontecendo alguma coisa ruim. Então ele cria diversas justificativas no presente para conseguir racionalizar aquela emoção ruim, que na verdade está sendo gerada por uma lembrança do passado que está no inconsciente. Ele não tem acesso ao fato que gerou essa lembrança. E este tipo de problema é a praia da psicanálise. Por isso que a psicanálise é investigativa em relação ao passado. Assim nós podemos levantar o que aconteceu na vida do paciente para saber por que ele está tendo aquela emoção que vem do nada, que vem do inconsciente e é sentida hoje no presente. Então, a primeira forma de funcionamento do inconsciente é que ele não tem tempo. Isso também se revela em outro mecanismo do inconsciente. O inconsciente não conhece a morte. Então, é comum que nós lembremos de pessoas falecidas, que nós tínhamos algum vínculo emocional, de uma forma como se a pessoa estivesse presente. Daí a importância do luto e dos rituais, nos enterros, nas despedidas dos entes falecidos. Por quê? Assim, é uma forma de nós estarmos tendo certeza que a pessoa não está mais entre nós, porque o inconsciente vive pregando peças. Quando se perde uma pessoa muito próxima, muito querida, é frequente ouvir relatos de pessoas que geralmente se assustam, lembrando que a pessoa que ela gostava faleceu, como se ela estivesse pensando que a pessoa ainda estava viva. Isso acontece muito nos sonhos. Nós sonhamos com pessoas que faleceram.
E aqui eu quero fazer uma ressalva, independente dos aspectos religiosos que possam existir para explicar este fenômeno, nosso assunto aqui é ciência da mente. E, então, estes sonhos com pessoas falecidas acontecem porque o inconsciente não conhece a morte. As pessoas têm saudade dos parentes ou amigos, pessoas queridas que faleceram, é porque existe um desejo de rever estas pessoas. E o inconsciente, para satisfazer esse desejo, promove que a pessoa sonhe com esta pessoa que ela quer ver. Outro mecanismo do inconsciente é a condensação. Diferentemente do consciente, que tem uma forma quase gramatical, com regras bem definidas e objetivas, o inconsciente é feito de símbolos, de coisas, de imagens, sensações, sons. E o inconsciente tem muita criatividade. Então, o inconsciente, ele combina esses elementos de uma forma praticamente maluca. E coisas que não teriam nada a ver tomam forma no inconsciente através desta combinação. O inconsciente pode pegar só um fragmento de algum determinado objeto, pode omitir outros elementos, pode fundir vários elementos num só, pode compor um personagem feito de muitos personagens e pode, num simples fato, estar querendo dar significado a toda uma existência. Por exemplo, quando eu falei do doce da confeitaria, num docinho de confeitaria, o inconsciente condensou todo um afeto de eu estar no colo da minha avó, do jeito gostoso que ela me era carinhosa, a voz dela falando comigo, a felicidade de eu estar lá no colo da vovó. Todos estes elementos estão condensados num simples doce. Então, quando eu passo em frente à confeitaria e sinto aquela vontade de comer aquele doce, está aí condensado o desejo de ter todos estes elementos de volta. Então, na verdade, não é o doce que eu estou querendo. Comendo o doce, eu estou pegando de volta todo aquele afeto, aquela situação, aquele quadro visual ali da casa da minha avó, aqueles momentos que duravam horas e horas, porque eu ficava na casa da minha avó muitas vezes. E lá era muito bacana, porque eu ficava vendo uma televisãozinha e comendo uns docinhos, e ela ficava comigo. E tudo isto fica condensado simplesmente no ato de comer um doce. Então, nesse sentido, aparece também um outro mecanismo do inconsciente, o deslocamento. É como se jogasse o significado de um determinado afeto para outro. Então, usando o nosso exemplo aqui do doce e da vovó, eu estou gostando de comer doces, eu gosto de comer doces, porque há um deslocamento do afeto que eu sentia pela minha avó para o ato de comer doces. Porque se fosse um ato isolado, um dia eu comi um doce e achei muito gostoso e tal, é uma coisa. Agora, gostar de comer doces, eu gosto muito de comer doces, eu gosto de ir na confeitaria comer doces. Então é porque existe, além da condensação do doce, significa todo o afeto que eu sentia pela minha avó e pelos momentos que foram lá vividos em conjunto. Existe também este deslocamento. O afeto sentido pela avó é deslocado pelo prazer, pelo gosto em comer doces. É como eu falei, o inconsciente é meio maluco, assim, trabalha de uma forma sem nenhuma lógica, sem nenhum sentido. Como que um doce pode representar o afeto que eu tinha pela minha avó? Minha avó é muito maior do que um doce.
o afeto por ela é muito maior. Porém, no inconsciente, como não tem sentido nada, existe então essa condensação e esse deslocamento, fazendo com que um simples doce represente todo um cuidado que durante décadas a minha avó teve comigo. Outra função ou característica, ou mecanismo do inconsciente é uma percepção que muitas pessoas dizem ser extrasensorial. Extrasensorial porque está fora dos 5 sentidos. Não é algo que você escuta, vê, cheira, toca ou prova, o gosto, mas é uma coisa que você percebe. É a intuição. O inconsciente tem esta capacidade de intuir a respeito dos fatos que nos cercam. É como se o inconsciente soubesse sentir de alguma forma o que vai nos acontecer e solta um alerta. Quando a pessoa tem a mente bem tranquila, sem grandes problemas, poluindo o inconsciente, sem grandes traumas ou grandes fantasias, essa intuição é percebida e muito bem avaliada. Então, às vezes você tem que ir em algum lugar e você percebe, não, melhor eu não ir naquele lugar. Mas você tendo uma necessidade de aprovação, se a pessoa tem uma necessidade de aprovação, ela não liga para esse alerta e fala, eu tenho que ir, eu tenho que, e vai e faz de qualquer jeito, vai no lugar, mesmo sentindo o alerta para não ir, e chega lá, acontece um problema. Ou o contrário, sente aquela intenção, aquele impulso, por exemplo, de ir visitar uma empresa, fazer uma venda, fazer um negócio, a sua intuição começa a dizer, vai lá naquele lugar e oferece aquilo que você tem para oferecer, que vai dar certo. E aí, como o indivíduo pode ter alguma situação de complexo de inferioridade ou baixa autoestima, o indivíduo começa a pensar, não, é melhor não, não vai dar certo, e acaba não indo, apesar do inconsciente avisar que podia ir, que ia dar certo. Então, este é o inconsciente. O professor Dr. Sigmund Freud foi o primeiro que estudou o inconsciente dinâmico. Antes disso, já existiam conhecimentos a respeito do inconsciente, existiam os hipnotizadores, existiam os romancistas, escritores, os artistas, que sabiam que existia algo que pudesse ser definido como inconsciente, que promovia estas emoções, comportamentos e criatividade. E uma grande novidade atualmente é a neuropsicanálise. É a psicanálise unida à neurociência. E esta ciência nova, a neuropsicanálise, consegue detectar que o inconsciente ele está muito ligado ao funcionamento do lado direito do cérebro, que é o lado criativo, o lado artístico, o lado musical, o lado das emoções, o lado que elabora as emoções é o lado direito do cérebro. O lado esquerdo é o lado lógico, matemático, linguístico. Então, a neuropsicanálise consegue hoje definir o inconsciente vinculado ao funcionamento do lado direito do cérebro. Conforme o indivíduo utiliza mais o lado esquerdo ou mais o lado direito, isso pode direcionar o tipo de terapia que ele vai poder fazer uso de uma forma mais interessante. Então, se o indivíduo é mais lógico, calculista, ele vai ter mais tendência a gostar de terapias que trabalhem nessa área cognitiva. Já o indivíduo que é mais artístico, musical, ele vai ter uma preferência por terapias do tipo da psicanálise, que trabalham bastante com o lado direito do cérebro. Um exemplo prático, alguém que é
avaliado como matemático, ele vai gostar muito mais de filosofia clínica, que é uma especialidade terapêutica onde são utilizados os conceitos filosóficos para o indivíduo tratar suas angústias e suas sensações desagradáveis, ao passo que o indivíduo que adore música vai preferir mais uma psicanálise tradicional, porque justamente trabalha com o lado direito do cérebro. Mais alguns detalhes do inconsciente. O inconsciente é infinito. É muito parecido com o nosso universo. Infinito e autocontido. E como isso é possível? Uma coisa ter algum tipo de contenção e ao mesmo tempo ser infinito. Porque o inconsciente ele é construído em camadas. E mesmo que ele esteja contido dentro do nosso cérebro, ele pode ser aprofundado. Ele tem uma profundidade infinita. São camadas sobre camadas sobre camadas e conforme nós vamos desvendando camada após camada numa sessão de psicanálise, ou a própria pessoa vai descobrindo, depois que ela começa a perceber esta dinâmica do inconsciente, novas camadas vão aparecendo. Isso é bastante evidente numa teoria feita por um brasileiro, o Dr. Fábio Herrmann, que é a teoria dos campos, onde ele atribui campos diferentes que formam o inconsciente. Então nós teríamos vários estágios do inconsciente, várias camadas, vários campos. E quando a gente tem um insight, ou uma catarse, ou alguma situação que leve a um fenômeno de percepção do inconsciente, todos os mecanismos ligados com esse tipo de catarse são expostos. E um novo campo surge, um novo mecanismo, novas situações inseridas neste campo. E isso se prolonga indefinidamente. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Tivemos um pequeno resuminho sobre o funcionamento do inconsciente. Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.